Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa pedir nesse momento a Jesus, ao Espírito Santo, que possa ir te envolvendo, tocando a tua mente, teu coração, para que essa catequese de hoje venha verdadeiramente colaborar ainda mais nesse teu processo de formação, de crescimento, no conhecimento e também na vivência do Senhor. E eu vos louvo e agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais esse encontro nesse dia de hoje. Peço que desde já, Senhor, teu Espírito Santo já esteja a nos conduzir em toda esta catequese. Eu te consagro as nossas vidas, a vida de cada um desses irmãos e irmãs que já estão aqui, os que ainda irão chegar, a minha pessoa também, Senhor. Nos colocamos debaixo da tua unção e da tua graça. Pedimos o teu divino auxílio para que, Senhor Jesus, possamos aproveitar o máximo dessa catequese, desse encontro de hoje. Que o Espírito Santo possa gravar profundamente na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, tudo que esse encontro de hoje tem a nos dizer, a nos falar, e que ele possa, no objetivo maior que temos, Jesus, nos levar a esse encontro, a essa intimidade maior contigo. Amar cada vez mais a vossa igreja e amar a vós também. E assim nos fazer melhores discípulos e testemunhas mais fiéis, tu e da tua igreja, em meio a este mundo, a este tempo que está cobrando de nós cristãos mais autênticos, mais fiéis, mais santos, mais católicos, em meio a um mundo tão paganizado e apóstata. Que, Senhor, os frutos dessa catequese de agora se reflitam agora e futuramente na vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui buscando essa preparação nesse tempo de catequese. Por tudo isso, eu quero desde já vos louvar e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, então, irmãos e irmãs, os que chegaram agora. Vamos dar prosseguimento, então, a partir daquilo que nós concluímos no encontro passado, onde eu espero que vocês estejam, conseguindo seguir o fio da meada, né? O período querigmático do ano passado foi esse primeiro anúncio
né? E o anúncio maior não é outro senão Jesus, né? Aquele que quer nos salvar, aquele que quer nos dar uma vida nova, aquele que veio nos trazer o verdadeiro sentido, tanto que ele, no Catecismo da Igreja Católica, ele é conhecido como o grande Logos de Deus. Logos aqui no sentido teológico quer dizer o sentido. Jesus é o sentido de todas as coisas. É o sentido de tudo, é o que nos dá sentido à vida, é o que dá sentido à vida. Então, esse primeiro anúncio feito lá no período querigmático não é outra coisa senão um grito de Deus pela pessoa de Jesus, que nos ama, que nos chama para Ele. E pela fé a gente dá esse passo de dizer, eu aceito, eu quero a você, a vós, Senhor Jesus, na minha vida, fazendo parte da minha vida, sendo o centro, sendo tudo da minha vida. E a partir desse encontro, desse acolher de Jesus, nós, então, damos esse passo para aquilo que é o convite maior do Senhor. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. As palavras de São Pedro, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então, santidade não é uma opção, santidade é fundamental. Não é optativo, é uma exigência. E nós sabemos, então, que santidade não acontece sozinho. Eu sozinho, né, que aí foi as duas temáticas que nós tivemos, nesses 2 sábados passados, ninguém se santifica só. Isso é um ato de soberba. Nós temos que ser humildes de reconhecer que só aquele que é o santo com S maiúsculo, que é Jesus, tem as ferramentas e a capacidade de nos santificar, a partir da vida dele vivendo em nós. E aí nós fomos, né, mergulhando nessas realidades e vimos que a santidade passa por uma vivência de igreja. Não há salvação fora da igreja. Nós temos que ser igreja se queremos ser santos, porque é dentro da igreja, Jesus deixou dentro da igreja as ferramentas, os instrumentos necessários e eficazes para a nossa santificação e para a nossa salvação. E um deles é o que nós vamos, a partir de hoje, né, percorrer aí por vários sábados, que é os sacramentos, a vida sacramental, tá? A vivência sacramental. Esse é um dos instrumentos eficazes para a nossa salvação. Então, é o tema dessa catequese de hoje, será para as próximas semanas seguintes. E aí, gente, é imprescindível, é indispensável a sua presença nessas catequeses. Porque você está aqui com que finalidade? Buscar os sacramentos. É claro que o primeiro objetivo já deixei bem claro para vocês. Em primeiro lugar, buscar Jesus. A catequese é uma forma de te levar ao encontro com o Senhor Jesus. Agora, uma das vias que te leva a esse encontro são os sacramentos. Então, não há como você perder nenhum encontro desse, já que é isso que você veio buscar. Você já deve ter alguns deles, já deve ter o batismo, já deve ter a Eucaristia. Todos aqui, ninguém tem o crisma, né? Com certeza. Mas alguns têm só o batismo, outros só têm batismo e Eucaristia, outros aqui nem batismo têm ainda, né? Então, vamos mergulhar naquilo que você veio buscar, porque o que me deixa muito feliz é casos como eu tive de alguns anos atrás, de uma jovem que veio buscar a catequese aqui na nossa paróquia de São Francisco, e quando chegou nesses sacramentos, nessa temática dos sacramentos, quando chegou no sacramento do batismo, detalhe, ela vinha, né, de uma história protestante, né, de uma caminhada com a mãe, em particular, no meio evangélico protestante. E depois que nós percorremos, né,
toda essa parte, né, introdutória que nós vamos ver hoje, depois entramos no sacramento do batismo e mergulhamos na realidade dele. Quando terminou aquela temática, ela me procurou depois em particular e disse: Ribamar, eu até hoje, mesmo sendo evangélico desde criança com minha mãe, eu nunca quis me batizar porque eu não via qual era o sentido verdadeiro daquilo. Ninguém me explicava, nem na minha igreja onde eu frequentei. Só dizia que eu tinha que me batizar, aceitar Jesus, mas eu queria algo mais profundo. E aqui, nessa catequese, você me mostrou. A igreja me mostrou. Eu não, a igreja me mostrou. E quando foi isso? Foi num sábado. Quando foi no sábado seguinte, ela chegou na catequese no outro sábado batizada. Então, por isso que nós temos que mergulhar com profundidade, com seriedade naquilo que nós estamos vindo aqui buscar. Sacramento não é você vir buscar um diploma para depois pendurar na parede ou colocar lá no fundo de uma gaveta e deixar envelhecendo lá e viver a sua vida de qualquer jeito. Não é. A vida sacramental é uma vida de comprometimento. E saiba disso. Você tem que se comprometer. Agora você só vai se comprometer se tiver um objetivo e um porquê nisso. E o porquê maior é o quê? Salvação. Não é outra coisa. Não é outra coisa senão desejo de salvação. Então vamos lá. Você está com sua Bíblia aí? Abra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40. Capítulo 8, a partir do versículo 40. O Evangelho de São Lucas. Vamos lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão foi recebê-lo, pois todos estavam esperando por ele. Veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e caindo aos pés de Jesus, pediu-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma única filha de uns 12 anos, e ela estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o comprimia. Havia uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia e tinha gasto toda a sua fortuna com médicos sem que alguém conseguisse curá-la. Ela, por detrás, aproximou-se de Jesus e tocou na orla de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia estancou. Jesus então perguntou: quem foi que me tocou? Enquanto todos negavam, Pedro disse: Mestre, as multidões te apertam de todos os lados. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, e eu percebi uma força saindo de mim. Vendo-se descoberta, a mulher, tremendo, lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, explicou a razão por que tocara nele e como no mesmo instante ficara curada. Jesus então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Catecismo da Igreja Católica, que eu pedi para vocês trazerem o seu. Quem não tem, por favor, dê um jeitinho de conseguir o seu. Ele fala que a ação de sacramentos é isso que acontece nesse texto sagrado aqui. É a ação viva do próprio Jesus na vida do homem. Do mesmo jeito que aquela mulher foi a Jesus, sofrendo
com uma doença, com uma hemorragia intensa. 12 anos enferma, sangrando sem parar, né? Ou sangrando direto. Tinha gasto tudo que possuía, como diz aqui o texto sagrado, com médicos, com medicina e nada de conseguirem curá-la. E um outro detalhe, na lei de Moisés dizia que uma pessoa que sofria de tal enfermidade, essas enfermidades estranhas naquele tempo eram quase todas tratadas como maldições. Logo, essa mulher, pela lei de Moisés, ela era impedida de frequentar os lugares, porque o que ela tocasse se tornava impuro. Então, olha o drama dessa senhora, dessa mulher, dessa jovem. Ninguém sabe aqui qual era a idade dessa mulher. Mas digamos que fosse uma mulher já adulta, uma mulher de idade, mãe de família, talvez até avó de filhos adultos, casado. Vamos imaginar a situação dessa mulher não poder visitar um parente, não poder visitar um filho, a sua família, não poder visitar um local público, porque o que ela tocasse se tornava impuro, inclusive nas pessoas. E isso era passível até de punição, segundo a lei de Moisés. É por isso que quando ela toca em Jesus, ela não se apresenta logo. Mas Jesus força, né? Não, alguém me tocou, eu fui tocado porque saiu uma força de mim. Ou seja, alguém usou de uma fé tão grande a me tocar que eu senti a força dessa presença, desse toque aqui. E aí ela tem que se acusar. Por quê? Porque ela, impura como ela estava, ela tocou em várias pessoas, tocou em Jesus, um profeta. Pela lei de Moisés, ela poderia ser condenada. Mas mesmo assim, ela se apresenta e diz: fui eu que vos toquei, Senhor. E Jesus, naquele momento, a despede e diz: tua fé te salvou, vai em paz. Então a igreja vem nos ensinar hoje que do mesmo jeito, se nós vamos com fé aos sacramentos, a força que existe neles é capaz de realizar o mesmo milagre que realizou na vida daquela mulher hemorroíça. Então a igreja nos ensina no catecismo que os sacramentos são essas forças de Deus, a força de Jesus agindo no meio do seu povo, da sua igreja. Mas vamos sistematizar melhor o nosso raciocínio aqui, né? Para a gente então entender o que são esses sacramentos. Disse para vocês, né, pelo Zap, que nós iríamos explorar muito o catecismo da Igreja Católica. Então vamos primeiro entender que quando se fala de sacramentos, e vocês sabem que é um dos temas pelos quais nossos irmãos protestantes usam, dentre outras temáticas, para nos demover da nossa igreja, dizendo que nós acreditamos em algo que não é bíblico. Eles só creem em um sacramento, que é o batismo. Mesmo assim, o batismo eles tratam de uma maneira totalmente diferente da nossa. Nós vamos ver isso quando a gente for falar de sacramento do batismo. Então, entre outras falácias, esses sacramentos são invenção de homens. Será? Parágrafo 1114 do Catecismo da Igreja Católica. Vá anotando aí, tá? Depois, como eu já disse para vocês, ao fim de cada temática eu vou colocar todos os textos que a gente usou naquele tema. Eu vou disponibilizar para vocês aí no WhatsApp. Parágrafo 1114 diz assim:
fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres. O que a igreja está querendo dizer aqui para mim e para você neste momento? A igreja, gente, ela é fundamentada num tripé. E os três estão ditos aqui, ó. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras. O primeiro tripé, a primeira coluna da igreja. As tradições apostólicas. A segunda coluna, o segundo do tripé. E ao sentimento unânime dos padres, a tradição. A igreja, ela está fundamentada nessas três colunas. Tradição, santos padres, que é o magistério, e as Sagradas Escrituras. Tá? Quando falo de santos padres aí, desculpem. Está falando do magistério da igreja. Então, unânimes, tradição, Sagrada Escritura, magistério da igreja, professamos. Por que não está dizendo eu professo? Porque quem escreveu isso aqui? Quem assinou embaixo disso aqui? São João Paulo II, que era o Papa à época. Ele está dizendo aqui o que? Com professamos. Eu, Papa João Paulo II, e todos os meus antecessores até Pedro, professamos unanimemente que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa que aprenda você, católico. Quando se dá de frente com um irmão protestante que vem para querer te demover da tua igreja, para te levar para outra igreja, para a igreja dele, e usando esses argumentos batidos, que você mudar uma vírgula a mais, ele se perde todinho, como aquela questão que nós vimos na catequese passada do batismo de Jesus. Jesus precisava se batizar? Jesus nunca teve pecado para precisar se batizar. Então você derruba aquela argumentação falsa de que batizar a criança é errado, que o próprio Jesus se batizou quando é só adulto. E está aqui a segunda falácia que você pode derrubar pelo catecismo da igreja. Não foi papa, não foi padre, não foi bispo, não foi homem que instituiu os sacramentos da igreja, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deixou os sacramentos dentro da sua igreja, para a sua igreja. Ele, Jesus, é o autor dos sacramentos. Ele instituiu. Ele deixou para a sua igreja. Então, primeiro ponto. Entenda que os sacramentos não são invenção de homens, mas são um desejo de Jesus e que ele instituiu e deixou para o bem da sua igreja e do povo de Deus, do novo povo de Deus. Se ele deixou para a sua igreja, parágrafo 774. Os sacramentos, então, eles são uma ação de Cristo na igreja e pela igreja. Um sacramento só tem ação, só tem verdadeira eficácia, só tem um porquê dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, no parágrafo 774 até o 775 vai dizer assim: a palavra grega mysterion foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramentum. Na interpretação ulterior, o termo sacramentum exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mysterium. Então, vamos entender aqui, pegando esse exemplo do Evangelho de São Lucas que nós acabamos de partilhar aqui.
como ali Jesus já estava agindo com uma ação sacramental, que a igreja iria continuar depois. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela recebe uma força que sai de Jesus e a cura automaticamente. Então, olha só, a cura já existia misteriosamente, escondida em Jesus, porque Jesus é o mistério de Deus. Santo Agostinho vai dizer isso. A graça da cura, ela já existia escondida, né, numa realidade fora da nossa realidade humana, mundana, concreta, visível. E essas realidades fora da nossa concepção, da nossa capacidade, para além do nosso entendimento, tudo isso é mistério. O que está fora do nosso poder, da nossa capacidade humana, é mistério. Como é um mistério, por exemplo, Jesus ordenar uma tempestade cessar e aquela tempestade cessa. Como é um mistério Jesus ordenar que aquela água se transforme em vinho e aquela água se transforma. Como é um mistério Jesus ordenar Lázaro, vem para fora, e aquele morto há 4 dias sai de dentro daquele túmulo vivo. Então são realidades para além da nossa capacidade humana. Então aquilo está para além da nossa capacidade humana, não está no natural, está no sobrenatural. Isso é mistério. Mas quando essa realidade sai do sobrenatural, entra no visível, entra na nossa humanidade, entra na nossa concretude, toca em nós e se materializa como se materializou naquela mulher. Aquela cura que estava, o poder de cura que estava escondido em Jesus, se manifesta visivelmente, concretamente naquela mulher. Quando cessa aquele sangramento, ali se manifestou um sacramentum. Então, misterium, aquilo está fora da nossa capacidade humana, do nosso entendimento, do nosso raciocínio está lá no sobrenatural. Sacramentum, aquilo que se manifesta no nosso visível, no nosso concreto, no nosso palpável. Então, aquela mulher quando dizia, se eu tocá-lo eu serei curada, ela já cria o quê? Há um mistério, há uma potência, há uma capacidade, há uma graça que é capaz de se realizar. E quando ela vai, toca naquela fonte dessa graça, essa graça acontece, o mistério se manifesta em sacramento. Por isso que se você não vai ao mistério com a fé, o mistério não se manifesta em você em sacramento. Então, nesse sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Pois, palavra de Santo Agostinho, pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. A obra salvífica de sua humanidade, santa e santificante, é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja, que as igrejas do Oriente denominam também os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça na igreja, que é o seu corpo. A igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Por isso que a igreja é um sacramento por excelência. E os sacramentos não existem fora da igreja. Então, a igreja, o 775, a igreja é, em Cristo, como que o sacramento
ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ser o sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da Igreja, visto que a comunhão entre os homens está enraizada na união com Deus. A Igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Nela, esta unidade já começou, pois ela congrega os homens de toda nação, raça, povo e língua. Ao mesmo tempo, a Igreja é sinal e instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir. Então, como a Igreja é essa presença visível aqui na Terra da união de Deus com os homens, a Igreja é o corpo de Cristo, então a Igreja é um sacramento. E por isso que só ela pode ser a dispensadora dos sacramentos. Então, não sei se está ficando compreendido para vocês, né? Jesus, se ele deixa a Igreja, e ele é o mistério por excelência, deixa agora esse mistério visível na forma da Igreja, a sua, como nós vimos na catequese passada, a extensão da encarnação de Cristo nessa terra até que ele volte. A Igreja, então, é o sacramento por excelência. Por isso, mais uma vez, essa afirmação que muito... Parágrafo 1084, então, diz assim: sentado à direita do Pai, derramando em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos seus sacramentos, instituído por ele para comunicar sua graça. Olha aí como o catecismo reafirma aquilo que foi dito lá atrás. Que os sacramentos são instituídos por ele, Jesus Cristo, para comunicar a sua graça. Os sacramentos são então o quê? Sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Os sacramentos são sinais sensíveis. O que é algo sensível, gente? Aquilo que você toca, aquilo que você sente, aquilo que você experimenta, aquilo que você, vê que age concretamente em você. Aquela mulher do fluxo de sangue teve o quê? Uma ação sensível do poder de Deus na vida dela, do poder de Jesus na vida dela. Quando ela toca em Jesus e aquela enfermidade vai embora. Ação sensível, visível, palpável. Então, são ações sensíveis, por palavras e por ações. Por palavras, sacramento da confissão. Aquele sacerdote põe a mão na sua cabeça e diz: pelo magistério conferido pela Igreja, eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra. Então, ações. Quando você recebe, aquele pão, aquela hóstia. Então, os sacramentos são esses sinais sensíveis e acessíveis a qualquer um de nós. E aí diz que é por meio dele que Cristo age agora pelos seus sacramentos. E que vai ficar também reafirmado no parágrafo 1127, quando diz assim, parágrafo 1127, celebrados dignamente na fé,
Os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes, gente. Sacramento é uma ação eficaz. Por quê? Porque neles age o próprio Cristo. Neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. Então, prestem muito bem atenção a isso, grave no mais profundo do teu coração e da tua alma, meu irmão, para não se deixar enganar por falácias. O que são sacramentos? São sinais eficazes. Por quê? Porque neles age o próprio Cristo. Então, quando Cristo esteve aqui nessa terra, ele perdoou pecados, sim ou não? Sim. E ele continua perdoando os pecados do seu povo. De que forma? Sacramento da reconciliação ou confissão. Cristo, quando esteve aqui, ele alimentou pessoas, sim ou não? Ora, tem nos evangelhos duas grandes passagens dele multiplicando pães e alimentando multidões. Ele alimentou pessoas, sim. E continua alimentando. Sacramento da Eucaristia. Só que não é um sacramento para matar a fome física, biológica, mas é um sacramento para a nossa intimidade com o Senhor, para a nossa edificação, santificação e salvação. Jesus, quando passou aqui por esta terra, curou ou não curou? Acabamos de ler um texto bíblico aqui de Lucas, dessa mulher hemorroíça. O que mais Jesus fez no seu ministério foi o quê? Curar doentes. E ele continua curando. Sacramento da confissão, reconciliação e sacramento da unção dos enfermos. Então, o que é a igreja, gente? É o prolongamento da missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, que não age mais em carne e osso, mas age através de quem? Da sua igreja, principalmente pelos seus sacramentos. Então diz aqui, é o próprio Cristo que age, mas ele age por meio de quem? Dos seus consagrados, dos seus ministros, sacerdotes, bispos. Aí o que acontece? Os teus olhos carnais humanos veem um homem igual você. Por isso que a fé é que vai te fazer passar além da tua visão humana para crer que aquele que está ali jogando água na tua cabeça, quem aqui ainda vai ter que se batizar, que vai jogar aquela água na sua cabeça e te dizer, fulano, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali é o próprio Jesus que está fazendo aquele ato. Você está vendo um homem, mas espiritualmente quem é que está te batizando? O próprio Jesus. Você entra naquele confessionário, você ouve um homem te dizer, conte os seus pecados, mas quem é que está te pedindo, conte os seus pecados? É o próprio Jesus. Ao final, aquele que você está vendo ali, um homem na tua frente, vai dizer, fulano, né, pelo magistério, pelo ministério da igreja, eu te absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que está perdoando os teus pecados ali? O próprio Cristo. No dia lá do teu crisma, aquele bispo vai colocar a mão na tua cabeça e vai dizer, fulano, fulana, recebe o Espírito Santo, o dom de Deus. Quem é que está te dando o Espírito Santo naquele momento? É o próprio Jesus. Você está vendo um homem, mas é o próprio Cristo que está ministrando aquele sacramento na tua vida, naquele momento e naquele instante. E aí, irmãos, irmãs,
por amor de Deus e por misericórdia. Independente de como esteja a vida daquele ministro, daquele sacerdote, daquele homem, daquele consagrado, daquele ordenado. Não interessa se você anda ouvindo por aí que o teu padre anda aprontando algumas por aí. Ah, mas eu ouço dizer que esse padre anda aprontando uma por aí, mulheradas, não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, ele é persona Christi. Ele pode chegar naquele dia para te batizar, para ministrar aquela confissão para ti, aquela absolvição. Aquele bispo pode chegar naquele dia para te crismar. No pecado mais grave, como aconteceu, por exemplo, numa passagem da vida de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila foi para a missa naquele dia. Santa Teresa de Ávila tinha a graça, né? Deus deu a graça ela como uma mística, né? De ver as coisas visíveis do mundo natural nosso e as coisas espirituais ao mesmo tempo. E naquele dia Santa Teresa de Ávila entra naquela celebração, quando aquele sacerdote entra para celebrar, ela tem uma visão terrível. Ela vê de um lado e de outro daquele sacerdote 2 demônios, ela só diz lá de terrível figura, com 2 grandes chifres enterrados no pescoço daquele sacerdote. E no mesmo momento, o Espírito Santo dá o discernimento para ela. Esse sacerdote está em pecado grave. Mas a missa acontece e quando chega no momento da transubstanciação, da consagração do pão e do vinho que vão se tornar carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vê a graça acontecer da transubstanciação. Aquele homem, mesmo naquele pecado grave, mortal, ele se mudando na figura de Jesus, que consagra ali aquele pão e ela vê aquele pão se transformando em carne, aquele sangue se transformando em vinho, misteriosamente ali. Para nos dizer o quê? Não interessa o estado que aquele homem esteja, aquele ministro, aquele ordenado esteja. Quando ele ministra aquele sacramento, ele acontece porque é o próprio Cristo que age por meio dele. Porque Jesus é santo. Então essa história de, eu não me confesso com esse padre aí que eu sei muita coisa feia dele. Isso não interessa, meu irmão, minha irmã. Ele proclama aquelas palavras. Não diz aqui que o sacramento se dá por palavras e ações. Quando ele proclama aquelas palavras, ele faz aquela ação, aquele sinal da cruz. Creia, você recebeu a graça. O sacramento aconteceu. Então, é Jesus quem age, é Ele quem atua em seus sacramentos. Por isso que eles são eficazes. São sinais eficazes para o nosso bem, para a nossa santificação. Então, vamos compreendendo bem isso. O que são os sacramentos? São essa graça, esses sinais sensíveis deixados por Jesus para a sua igreja. A igreja que é o sacramento por excelência. Só ela pode ministrar esse sacramento. Eles só são eficazes dentro da igreja, numa ação da igreja. E esses sacramentos são, então, sinais sensíveis. Você pode tocar, você pode experimentar. Mesmo que você, muitas vezes, não sentir nada, mas ele aconteceu. Ele agiu. Ele se realizou em você.
E eles agem eficazmente. Por quê? Porque é o próprio Jesus que age nos seus sacramentos. Então é Ele quem te batiza. É Ele que se dá a você na Eucaristia. É Ele que derramou sobre você o Espírito Santo no batismo e depois no crisma, na confirmação. É Ele que te cura quando é ministrado o sacramento da unção dos enfermos. É Ele que vai te fazer um com teu marido, com tua esposa no sacramento do matrimônio. É Ele que vai te fazer um com Ele próprio Jesus no sacramento da ordem ou numa vida religiosa para as mulheres. É Ele quem age. É Ele quem age. Então, a que se destinam os sacramentos? Qual o destino? Qual é o objetivo dele? Nós já falamos aqui e vamos continuar repetindo. Parágrafo 1123, logo à frente, o próximo. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens e à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. A que se destina esse sacramento, gente? Por que você precisa se batizar? Por que você precisa do sacramento da Eucaristia? Por que você precisa do sacramento da confissão, da reconciliação? Por que você precisa do sacramento do crisma? Por que você precisa do sacramento da unção dos enfermos? Por que você precisa do sacramento do matrimônio ou da ordem? Para a sua santificação. Para a sua santificação. E por que isso? Seguindo em frente lá no 1129, saltando para o 1129, a Igreja afirma que para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Se no 1123 a Igreja nos ensina que os sacramentos destinam-se à nossa santificação, no 1129 vai dizer que a Igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Por isso que fora da Igreja não há salvação. Você tem que estar inserido na realidade da Igreja. Jesus deixou os instrumentos eficazes para mim e para você, para a nossa santificação e para a nossa salvação, que se chamam sacramentos. Então, por isso que nós temos que vivê-los fielmente, dignamente, santamente, retamente, para que eles possam verdadeiramente ser eficazes em nos santificar e nos conduzir à salvação. Jesus deixou os meios para que a gente chegue à glória do céu. Então, qual é o nosso dever? É viver esses sacramentos. Você que já é um batizado, viva o seu batismo verdadeiramente. Você que já tem Eucaristia aqui, viva essa intimidade com o sacramento da Eucaristia dignamente, retamente, santamente. Você aqui que já tem o sacramento do matrimônio, viva o sacramento do matrimônio retamente, dignamente, santamente, do jeito que deve ser. E aí, leve essa graça também aos outros. Aqueles que duvidam, aqueles que não creem, aqueles que debocham, aqueles que criticam, mesmo sendo católico. Estou nem falando dos evangélicos, dos protestantes, não, dos católicos mesmo. Sejamos instrumento
de exemplo para esses que vivem tão mal esse sacramento nesse dia de hoje. E olhe que é uma maioria esmagadora. Esmagadora. Quando você vê um autor cristão escrever um livro intitulado Ide e Evangelizai os Batizados, é porque nós estamos mais paganizados que os pagãos. E aí, na Santa Missa, que é o lugar por excelência da vivência dos sacramentos, ali você rende ação de graças a Deus se você está conseguindo viver bem o seu sacramento. E ao mesmo tempo, busque sempre o perdão de Deus. Quando você fazendo o seu exame de consciência e de vida, você vê que não tem vivido bem os seus sacramentos. Porque, repito, são sinais eficazes da ação do próprio Cristo nas nossas vidas para a nossa santificação e para a nossa salvação. Amém, gente? Então, hoje é essa parte introdutória para você entender com conceitos, né? O que é esse sacramento? Você já ouviu falar tanto ao longo da sua vida, mas talvez até hoje não sabe o que é isso. Eu espero que hoje o Espírito Santo esteja abrindo a tua mente, o teu coração e teu entendimento para, a partir de hoje, você começar a viver esses sacramentos, amá-los e vivê-los e exercê-los da forma mais correta possível. Agradando a Deus, agradando a Jesus e tirando o máximo proveito deles na tua vida e para a vida dos teus também. Tá certo? E a partir da semana que vem, nós vamos mergulhar em cada um dos 7 sacramentos, um por um, em particular. Amém, gente? Amém. Senhor meu Deus, eu quero te louvar e agradecer por essa oportunidade e mais uma vez estar aqui com esses irmãos e irmãs nessa catequese. Que esse encontro de hoje verdadeiramente seja eficaz na vida de cada um para, conhecendo, amarem e amando, vivenciarem cada vez com mais excelência esses sacramentos nas suas vidas e que eles possam verdadeiramente, Senhor, ser instrumento de santificação e salvação para cada um deles, cada um de nós. Quero por tudo isso te louvar e te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos e queremos sempre permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.